E aí, pessoal? Beleza? Ó, não estranhem a iluminação, é que tá de noite. Vamos falar agora sobre Parashat Shavua, a porção semanal da Torá que se chama Kedoshim. Kedoshim significa sagrados ou santos. Essa parashá começa dizendo o seguinte: Kedoshim tihiu, ki kadosh ani. Sejam sagrados, diz Deus, pois eu sou sagrado. Depois disso, a Torá continua dizendo: Et avicha ve'et imecha tirau. Honre ou tema ou respeite seu pai e sua mãe. Ve'et shabetotai tishmoru. E os meus sábados guardem. Eu estava dando aula agora para um aluno muito querido, muito inteligente, chamado Aron Gemal. E eu falei para ele o seguinte, que quando a gente estuda Parashat Shavua, existe um probleminha, que muitas pessoas caem nele, que é o de esquecer de conectar o começo da Parashá com o final da Parashá anterior. Porque, afinal de contas, na Torá não existe essa divisão de uma Parashá para outra. Às vezes existe como se fosse, sei lá, um novo parágrafo, mas é uma continuação do assunto. Então eu falei, não vamos começar falando simplesmente de sejam sagrados, vamos ver o que a Parashá anterior diz. E a Parashá anterior fala sobre incesto. É assim que ela termina, condenando, proibindo a prática do incesto, que era uma prática comum na terra de Canaã, na terra de Canaã, que era o nome antigo da terra de Israel. Dentro dessa perspectiva, compreendendo que a parashá passada fala de incesto, a gente pode compreender por que essa parashá começa falando de sejam sagrados. Porque a prática do incesto, ela é uma falta de limites. E o que significa a palavra sagrado, kadosh em hebraico? Ela significa separado. Talvez em português ela seria parecida com a relação que existe entre a palavra sagrado e segregado, separado. Então, não seja imiscuído, não esteja misturado, não esteja, talvez numa linguagem mais moderna, liberado completamente. Se separe, de certa forma. Se preserve. Essa acho que seria a melhor palavra nesse contexto. Sagrado seria preservado. Só que a Torá fala o seguinte: seja sagrado, porque eu, Deus, sou sagrado. Meu aluno Aron perguntou, mas dessa forma Deus não está tirando o nosso livre-arbítrio, dizendo, vocês têm que ser sagrados, porque eu sou sagrado? Ele não está condicionando a gente? Eu respondi para ele o seguinte: depende como que você vê Deus. Se você vê Deus como algo externo a você, como algo desconectado de você, realmente não dá para entender em primeiro lugar esse mandamento. O que tem a ver? Sejam sagrados porque eu sou sagrado. E realmente ele vai estar impondo uma coisa de fora para dentro. Agora, se você compreender esse mandamento num espírito mais profundo, até mais místico, você vai entender que Deus está dizendo o seguinte: seja sagrado, porque eu sou sagrado. Ou seja, porque eu, Deus, que sou, na verdade, a sua essência, ou seja, porque você é eu sou você, sou sagrado. Então isso não seria uma imposição de algo externo para o ser humano. Ao contrário, seria um conselho, um preceito de Deus dizendo para você: revele aquilo que existe dentro de você. Dessa forma, respondi eu para o meu aluno, Aron, a limitação do livre-arbítrio não seria o fato de Deus dizer para você ser igual a Ele, e sim o fato de você se alienar da sua essência que é divina. O fato de você não conhecer o seu potencial e ficar só ligado à parte física. Isso sim seria tolir
a sua liberdade. Agora surgiu mais uma questão, que é a seguinte. Está escrito, sejam sagrados. Compreendemos por quê? Porque na paraxá anterior, o término dela estava falando de incesto, estava falando de falta de limites. Compreendemos a profundidade do sentido de Deus falar, sejam sagrados porque eu sou sagrado. Deus está dizendo pra gente, vocês são uma extensão minha. Desenvolvam o seu potencial. Só que agora surge mais uma pergunta. Por que o versículo seguinte ao primeiro preceito da paraxá é justamente o seu pai e a sua mãe tema, ou, em outras palavras, honre? E na nossa aula, Aron e eu pensamos o seguinte, que o último assunto que foi falado antes da paraxá foi incesto, que significa uma completa falta de limites. Então essa paraxá, ela vem te dizer da onde que começa a haver limites para um ser humano. Respeito aos pais. Se você tem respeito aos pais, se você tem honra aos pais, se você não olha o seu pai como um simples mantenedor, se você não olha a sua mãe como uma simples motorista, mantenedora, cozinheira, compradora, se você olha eles com um certo temor, no sentido de reverência, você vai receber deles limites corretos. Você vai ter um limite para os seus pedidos, você vai ter um limite para suas reclamações, você vai ter um limite para suas pretensões, para o seu imediatismo. E a partir disso, você vai começar a ter escolhas certas e santidade. Você não vai se imiscuir em tudo. Você vai aprender com eles que não é tudo para você. O próximo versículo é Et Shabetotai Tishmoru, os meus sábados guardem. Aí pensamos de novo, mas qual a relação? Sejam sagrados, respeitem os seus pais, compreendemos a relação. Mas por que os meus sábados guardem? Então, em relação a isso, nós demos duas respostas. A primeira, porque o sábado, no sentido temporal, ele também é uma limitação. E uma limitação muito importante. Ele é o pai e a mãe do tempo, da semana. Durante os 6 dias da semana, a gente trabalha, a gente cria, a gente se envolve com materialismo, a gente se envolve com uma série de coisas. A gente tem até uma certa ilusão de que nós somos os responsáveis pelo mundo. Sim, nós temos responsabilidade, mas não somos nós os verdadeiros condutores. Quando chega no sábado, no Shabat, a gente para de criar, a gente não trabalha, a gente só contempla. E isso faz com que nós percebamos que o verdadeiro condutor de tudo, que o verdadeiro criador e maestro é Deus. Então há uma limitação. Não pensa que você entra em tudo. Não pensa que tudo está nas tuas mãos. Não. Respeite o seu pai, que é Deus. Lembre-se do seu pai, que é Deus. Como? Através do Shabat. Então o Shabat, ao mesmo tempo, ele serve de limitação em relação às nossas atividades mundanas. E por outro lado, ele também serve de lembrete sobre o nosso Pai Celestial. O que dá para nós a oportunidade de desenvolvermos mais ainda a nossa santidade. Então, vamos lá, só para recapitular. Na paraxá anterior, a Torá termina falando sobre relações incestuosas, relações sexuais, amorosas, entre parentes próximos. Isso é uma falta de limites. A Torá diz: esse foi o pecado cometido pelos povos que agora vão ser expulsos da terra de Canaã, pelo povo de Israel. A Torá continua dizendo agora nessa paraxá: sejam sagrados. Sagrado significa o quê? Segregados, apartados, afastados. Sejam de outra categoria, se preservem.
Como? Pode passar. Como? Começando a ter limites. De que forma? Respeitando o pai e a mãe. Família. Família é o núcleo da sociedade. Esse é só o começo. A segunda dimensão dessa santidade, a dimensão mais profunda, ela deve ser através do reconhecimento do grande Criador. Como? Qual é o maior sinal que a gente tem? Ou um dos maiores sinais que a gente tem disso? Shabat. O sétimo dia, o dia de cessar nossas ações materiais. Ficamos por aqui. Eu desejo a todos vocês um Shabbat Shalom, um Shabbat maravilhoso. E que cada um de nós, de acordo com o nosso nível, consigamos evoluir e evoluir na percepção de Deus na criação e na nossa evolução como seres humanos. Shabbat Shalom. Valeu.